E aí, pessoas? E vamos aí de mais um react do Ian Neves, no Dessa Letra Show. De novo aí falando sobre China e história da China e socialismo por aqui, se é socialismo ou não, né? Porque tem gente que diz que não é. Mas vamos lá, vamos ver o que ele tava falando. E casa também, falei, casa? Que casa? Cadê minha indenização? Minha indenização é. Posso? Pode. É meu pau em sua mão. Indenização é meu pau em sua mão. Sinta-se satisfeito de que. Eu nem queria Na monetizar moral, se a mesmo. gente fazer isso daí, foi em um dia lá. Aqui vamos dar um ano pra nós. Vamos dar Um ano limpo, né? Um ano pra dar margem. Limpo. Que toque o áudio do seu Arnaldo enquanto a gente estiver fazendo esse bagulho. Seu Arnaldo. Não, Que igual, torna. por exemplo, Seu Arnaldo. em Cuba demorou um pouco mais, porque em Cuba foi assim. Você pode ficar aqui e virar trabalhador, ou você pode gentilmente ser convidado a se retirar. Quer sair fora também. Você pode gentilmente pegar esse barco e ir pra onde você quiser, sabe? Sinta-se convidado. Porque também a ideia não é matar ninguém, sabe? E uma das coisas que aconteceu, por exemplo, no Vietnã, na China aconteceu muito isso. Uma vez que a classe trabalhadora tomou poder, aí começa a vingança. É No verdade. Vietnã teve. É. Rolou muito linchamento lá. Muitos camponeses, por exemplo, vietnamitas, Rolou muito na... pegaram os grandes proprietários de terra, depois que eles tinham tomado poder, e arrebentaram na porrada. Tortura, Caralho. sabe? Rolou um negócio muito aqui de na raiva, Revolução de ódio, Cultural. Sabe, de ódio de classe. Porra, imagina Sim, só o sim, tanto sim, de coisa sim, que você Séculos passa- de exploração. É? Séculos. Na China rolou muita morte também. Na China, a China fez um processo muito acelerado de desapropriação de latifúndio. A China aboliu a classe rentista, aquela classe... Tinha até aquele tweet famoso da mulher falando, né? Não, porque a minha família teve que fugir da China, tiveram que abandonar tudo, meu avô só tinha um monopólio de venda de ovos da China. Que eu vi uns chineses explicando que no fim é mentira, porque nem tinha como ter um monopólio de ovos na época. Mas é engraçado porque justamente o Partido Comunista foi tomando tudo e socializando tudo, né? E claro que também teve... No fim tem gente que acaba reagindo dessa forma e teve muita violência, teve muita morte, né? Infelizmente. A classe que dominava as propriedades tanto do terreno quanto das moradias, né? Aham. Rolou muito linchamento nessa época também. Porque de pessoas que moravam de situação precarizada e de uma classe que detinha prédios, assim, vazios, especulando. Isso sabe? tem hoje. Então o ódio de classe pegou muito forte. Isso tem nessa hoje. época. Só que a ideia é que não aconteça. A Coreia fez outra coisa. A Coreia remanejou de uma maneira pra não haver esse choque de classe. Certo. A Coreia observou as outras experiências que tinham rolado esse processo e fez diferente. Então lá não rolou tanto linchamento, tanta porrada. E a China, apesar dos pesares, a China fez um negócio interessante. A China quis provar que era possível converter pra causa do socialismo até o cuzão mais cuzão. Então o que eles fizeram? Quando a China se tornou república, Até sei o que ele vai falar. 1911, o último imperador chinês era uma criança ainda, ele era bebê. Ele tinha 2 anos. Tinha 2 anos? Era o Puyi. E aí eles se exilaram, né? A família imperial Não se lembro. exilou. A China virou uma república. E aí começa todo o processo de luta interna da China e tal. E aí, em 31, o Japão invade a China. E cria o estado marionete de Manchukuo, que é na Manchúria. A Manchúria É no é norte da parcela China. da China que faz fronteira com a Coreia. Certo. O estado de Manchúria... Lá no norte da China, né? Que é onde teve aqueles experimentos absurdos com humanos, né? Que o avô do Shinzo Abe estava lá e tal. Por isso que um dos motivos do porquê os chineses têm esse rancor muito grande contra japoneses em termos de política e tal, né? No dia a dia, eu já vi interações e não acontece nada, mas com relação à política internacional, até porque os japoneses, até hoje, sim, eles acham que não estava muito errado, então... de Manchukuo era um estado que tinha um governante marionete, né? E que serviu como um verdadeiro laboratório É isso aí. do Império Japonês. Gente, Sim. se vocês conhecem a história do Joseph Mengele, sabe? O Anjo da Morte. Sei. Se Aham. na Alemanha tinha um Mengele, no Japão tinha 50 Mengeles. O que eles fizeram de experimento científico em chineses, eu não tenho Sim. coragem de falar, sabe? Não tenho coragem de falar. Mas imagina... Olha, vou falar que teve coisas, muito do que os japoneses fizeram na Manchúria, os ingleses fizeram com indianos, antes. É porque não existia assim, né? Não era tão fácil a comunicação, em termos de ciência também, etc. Mas muita coisa, muito teste, assim, coisa absurda. Os ingleses, britânicos, o Império Britânico, a família da Betinha, fizeram na Índia. E provavelmente não só na Índia, né? Em qualquer colônia que eles pisaram, meteram o pé. Mas imaginem o pior, sabe? E aí, quem que eles colocaram de governador marionete do Manchukuo?
a porra do imperador que era bebê. Caralho. Ele tinha 20 e poucos anos nessa época, sabe? E aí, o cara virou imperador de um estado marionete, cruel, brutal. Inclusive, o Shinzo Abe, que foi de arrasta pra cima também. Ah, né? é. Né? Arrasta A gente tá pra tendo cima. um ano bom É, até, né? Produtivo. Ele Quem era sabe até o saudosista final nessa não é. época. O avô dele tinha É. trabalhado na seção, esqueci o nome da seção lá, que era o 157, laboratório de experimentos humanos e tal. E 158, ele era, negócio tipo, ele ia visitar o templo lá que os criminosos de guerra. O avô do Shinzo Abe era um dos caras que mandava nessa parada de testes humanos. E os Estados Unidos não vão processar porque eles queriam colocar gente fascista no controle do Japão. Basicamente era isso. Que eles tinham receio do comunismo aqui, etc, que fosse assim, espalhar para lá. Não na China, porque não tinha ainda, né? A guerra civil estava parada. Mas União Soviética e etc, eles tinham receio e vão meter uns fascistas para controlar lá. E o cara nunca foi assim, julgado por nada. Nada. Criminosos de guerra estavam enterrados, o Shinzo Abe era terrível, sabe? E aí, o que aconteceu? Depois que rolou a Revolução Chinesa, o que eles falaram? A gente vai levar esse imperador aqui de Elizabeth, não posso falar isso agora? Vai levar ele de Elizabeth. Não, vamos converter ele. E ele estava preso numa cidade na Sibéria. Eu não lembro porquê, o imperador estava preso, acho que foi preso político, sei lá, estava tentando fugir, não sei. Ele foi preso numa cidade na Sibéria. E teve um acordo aí da China com a União Soviética e a União Soviética devolveu o imperador para a China. Botaram ele em reeducação. O cara, tipo, teve que estudar marxismo, teve que estudar pensamento Mao Zedong e tal. Bem isso E o mesmo. cara virou um dos maiores defensores do socialismo. Com quantos anos, você sabe, mais ou menos? Ele estudou? Começou a estudar essa parada toda? Se ele tinha 2 em 1911, isso foi em 49, Tinha uns 40 ele tinha alguma 30 e coisa. poucos, né? Caraca, Quase 40. cara. Aí dá tempo pra você aí de casa. viu, uns 30 e poucos, Bolsonaro? 40. O cara ele foi reeducado, ele entrou em escolas lá pra estudar marxismo e tal, porque a ideia da China era, a gente não precisa tratar essa galera com violência. A gente tem que, porque rolou essa violência de verdade da própria classe contra Sim. quem a dominava anteriormente. Sim. E aí eles converteram, o cara Mas virou a jardineiro Revolução Cultural. e escreveu um livro sobre como ele se tomou consciência da exploração, da violência, de como a classe dele Ele era acordou pra vida. parte da opressão, e escreveu um livro falando que, tipo, né, contando a experiência dele toda. Esqueci o nome do livro, infelizmente. Não, mas vale Mas é pesquisar. interessante, essa história dele é super interessante porque a China queria provar que a gente tem que disputar essa galera, sabe? E isso é uma coisa interessante, gente, da gente falar. Quando a gente vê os bolsonaristas, dá vontade de desistir, né? Deixa eu só voltar no ponto antes que ele continue. E tem outra coisa, se matar, vira Marte, que é o que acontece com a família dos Romanov, né? Até hoje tem Romanov vivo e os caras falando não, porque a gente é família imperial e tal. Que é o que tem da família brasileira também, né? Tem lá Bragança, sei lá do que, dizendo que são família imperial brasileira. Então, e no fim, no Brasil não mataram, né? Mas de qualquer forma, quando converte e faz isso aí, faz as pessoas entenderem, ok, realmente, até se o imperador, né, tá dizendo que aquilo ali é o que a gente deveria, né? No Japão até hoje tem família imperial, Europa aí tá cheia de família imperial, né? Mas só é culto à personalidade mesmo e família imperial e dinastia se for na Coreia do Norte. Mas essa é a ideia também, né? Se o imperador, que é o imperador, tá dizendo comunismo é da hora, vamos seguir o marxismo, porra, é muito mais fácil do que matar o cara e o cara virar um mártir, né? Eu fui no Grito dos Excluídos com a Soberana toda lá, a gente compôs o bloco da UP, foi sensacional. E aí na volta a gente passou pela Avenida Paulista. E aí, cara, aí é troféu gado de nióbio, assim. Gado de nióbio. Tava aquela Cara, posição. e tem bolsonarista na E China, quando mano. você vê os caras falando assim, eu só assisto o Jovem Pan porque é a única que conta a verdade. Você fala assim, mano, vai ter que sacrificar, sabe? Não tem mais. Só que a gente tem que disputar essa galera, porque se a gente falar, bom, estamos dispostos a nos render perante 30% da população. Cara, pior que assim, teve uma mulher que foi no meu Instagram falar que antes de eu declarar voto no Lula, eu deveria estudar muito, como se ela me conhecesse, é uma pessoa que nunca interagiu comigo, e que se fosse para votar no Lula, eu deveria me abster de votar, já que eu não moro no Brasil. Então eu deveria deixar a decisão para quem realmente mora no Brasil. Esse é o nível da argumentação. E adivinha quem que ela vota, né? Ela vota no Bolsonaro. E ela foi cercear o meu direito de escolher um presidente para o meu país porque ela discorda de mim. Ela não tinha um argumento para falar, olha, não, você não deveria votar no Lula por isso, por isso, por isso. Não. Vai estudar. E além de estudar, você deveria não votar. Deixa que a gente escolha o nosso presidente. Esse é o ridículo, né? É difícil argumentar, porque eu tentei falar, não, mas, porra, né?
Você tá vendo aí, luto de 3 dias pra Betinha e luto de quanto dia pra 700 mil mortes de Covid por imbrochável, sabe? É difícil, cara, é difícil. Mas é isso aí.